Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, né? Eu sou Leite Silva, sou psicopedagoga e estudante de arte-terapia. Então, conforme estava programado no nosso curso, iniciando na psicopedagogia, hoje nós temos um momento literário. E neste momento literário, eu quero mostrar para vocês esta maravilhosa obra que eu li há um tempo e agora eu estou relendo novamente, porque eu considero ele muito bacana, principalmente para nós psicopedagogos, né? Conhecer um pouquinho sobre o cérebro da criança. Então, os autores Daniel Siegel e Tina Brynson, eles abordam de uma forma bem simples e clara, né? O processo de desenvolvimento do cérebro infantil. Então, para pais, educadores, terapeutas, todas as pessoas que lidam direto ou indiretamente com crianças devem ler esse livro, se apropriar do conteúdo que tem nele, porque tem conhecimento muito bacana neste livro, tá bom? Então, o livro, ele é dividido em 6 capítulos e 12 estratégias. Ele nos traz 12 estratégias de como lidar com algumas situações que a gente pode transformar essas situações em conhecimento para o crescimento da criança, certo? Então, nesses capítulos, os autores eles nos ensinam como funciona o cérebro da criança e dentro das estratégias nos traz, né, soluções para lidar com aqueles momentos de birras, né, raivas e frustrações. Quem é que nunca presenciou uma criança naquele momento de birra, né, quando quer alguma coisa e que seu desejo não é satisfeito e ela faz aquele momento de birra. Então, é um momento comum entre as crianças, mas que a gente pode aprender a se apropriar de um conhecimento para lidar com esse sentimento dessa criança naquele momento e transformar esse sentimento em conhecimento e crescimento para ela, tá certo? Então, todos nós sabemos que o cérebro ele é dividido em 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, né? E os autores eles trazem essa definição de hemisfério direito e hemisfério esquerdo como andar de cima e andar de baixo, nos explicando de uma forma bem tranquila para que todos possam compreender, na verdade, né? E eles trazem como sendo andar de cima e andar de baixo, explicando para a gente como é que funciona, né? Essa correlação entre as duas partes do cérebro, tá certo? Então, andar de cima é o lado esquerdo do cérebro, né? Que é o lado mais racional, responsável pela tomada de decisões, raciocínio lógico em ação, né? E o lado direito, que é o andar de baixo, responsável pelas emoções, aquele lado que não vê tanto detalhe nas coisas, que observa de forma mais global, que não presta atenção, né, nos sinais não verbais e assim por diante. Então, o nosso lado sentimental é o lado direito, certo? O que precisamos compreender e que é abordado durante todo o livro é que esses dois lados do cérebro, né, eles precisam estar integrados e essa integração é de fato o grande segredo para a formação integral do indivíduo. Exatamente. Então, quando os dois hemisférios estão integrados e tem um equilíbrio, se dá por completo a formação do indivíduo. Então, como podemos trabalhar para integrar essas duas partes do cérebro, levando em consideração que a criança até 3 anos é apenas emoção, né? Até os 3 anos de vida da criança, ela não tem ainda condições de abordar o lado esquerdo do cérebro, que é a parte racional dela. E também nós precisamos levar em consideração também que o cérebro humano ele só é formado na sua totalidade a partir até os 24 anos de idade. Então, com 24 anos de idade é que o indivíduo, com 24 anos de idade, é que nós consideramos que o indivíduo está com o seu cérebro formado na sua totalidade, certo? Então, aqui os autores eles trazem algumas dicas de como agir para ajudar a criança na formação integral do cérebro. Na primeira estratégia, conectar e redirecionar, né, ele traz surfando nas ondas das emoções. O autor nos traz um exemplo, né, de uma criança
que acorda no meio da noite e questiona a mãe por que a mãe nunca deixa um bilhete para ele. E aí, no primeiro momento, né, a primeira reação da mãe é exigir que ele volte para a cama e que ele volte a dormir, né? E aí, o que os autores nos falam? Né, que ao invés de ordenar e exigir, a gente pode, né, se conectar com essa criança e redirecionar o pensamento dela, né? E aí a mãe, né, na segunda opção, né, a forma ideal, como os autores colocam, que a mãe deve responder, né, deve se colocar no lugar da criança e dizer que também fico chateada, né, porque eu sei que você está sentindo minha falta. Veja, o livro traz o envolver-se e não enfurecer. Apelando sempre para o andar de cima do cérebro, que é a parte racional, né? E às vezes a gente percebe que a criança ela passa por esses momentos de fúria, né? E a gente, ao invés de essa onda de fúria, a gente pode envolver a criança dentro dessa situação e fazer com que ela acesse o andar de cima do cérebro. Na quarta estratégia, usar a inteligência da criança para que ela possa exercitar, né, esse acesso ao andar de cima, a parte racional, e evitando, né, de sempre dar respostas prontas para a criança, fazendo com que ela possa exercitar seu cérebro e descobrir por si só a resposta que ela procura. Na quinta estratégia, é mover ou perder. Então, movimentando o corpo para evitar perder a mente. Nesse momento, os autores trazem um exemplo daquele momento de birra em que a criança não quer vestir a roupa, né? E aí, ao invés da gente brigar com a criança, da gente reprimir a criança, a gente cria ali uma situação de brincadeira, né? Vamos fazer um pulo bem grande para ver quem veste primeiro a roupa. E nesse sentido, a gente pode estar ajudando a criança a se desenvolver mentalmente. Instruir as crianças sobre o cérebro, né? Do andar de cima e do andar de baixo. E aí os autores nos trazem uma forma bem interessante de como que a gente pode utilizar, né, uma forma mais dinâmica para explicar para a criança sobre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Então, no livro vocês vão ver, né, que tem um momento onde pede para as crianças e faz essa comparação, né, do cérebro com a nossa mão. Não sei se dá para vocês verem direitinho, tá? Mas depois eu vou mandar um slide direitinho para que vocês possam compreender essa forma que os autores descobriram para explicar o cérebro para a criança, né? Feche a mão com o polegar por dentro e imaginemos que esta parte seja o andar de cima e aqui dentro, né? Aqui o polegar seja o andar de baixo. Então, para que este andar esteja equilibrado com isso, é preciso que a gente tenha controle das emoções, né, dos sentimentos. Quando a gente integra as memórias implícitas e explícitas, montamos o quebra-cabeça da mente para o crescimento e para a cura dela. A sexta estratégia é usar o controle remoto da mente, produzindo lembranças em vez de avançar e esquecer, né? Então, quando algo causou um grande sentimento na criança, por exemplo, um acidente, né? Ou algo que aconteceu que deixou a criança extremamente com medo, né? Ao invés da gente esquecer isso que aconteceu, fazer com que a criança esqueça, é importante retomar esse assunto com a criança, né, trazendo trazendo o ocorrido, né, para que ele possa refletir sobre o que ocorreu e para que ele se livre do medo, né, que ele adquiriu por conta desse acontecimento. Na sétima estratégia é lembrar para lembrar, né, tornando as recordações parte da vida diária da família, em vez de como foi seu dia, né? Então, assim,
ajudar a criança a ter mais argumento para responder. Quando você pergunta como foi seu dia, muitas crianças respondem que foi bom, né? Só bom. Mas como foi bom? De que maneira foi bom, né? Então, ao invés da gente perguntar como foi seu dia, a gente pode perguntar qual foi a melhor parte do seu dia, né? Dessa maneira a gente vai estar obrigando a criança a falar de forma mais específica sobre o seu dia, sobre o que ocorreu, né? Qual a parte que você mais gostou, o que aconteceu naquele momento, e assim você vai criando uma interação com a criança, fazendo com que ela se interaja consigo mesma. Quando a gente traz essas informações para a criança, a gente ajuda ela a construir a sua escadaria da mente, né? Integrando o andar de cima do cérebro com o andar de baixo, fazendo com que ele possa construir, né, essa correlação entre os dois hemisférios e perceber que ele está em formação e ele pode ser responsável por essa formação e que essa formação pode trazer benefícios para ele na sua fase adulta. Outra questão muito importante que a obra traz é a questão de transformar, né, de tornar a instrução explícita em memórias implícitas, fazendo com que as crianças compreendam que o cérebro é responsável pelas emoções, pelos sentimentos, que nós podemos aprender a lidar com esses sentimentos. Na oitava estratégia, os autores trazem as questões sobre a nuvem das emoções, ensinando que sentimentos vêm e vão, né? Em vez de desprezar e negar. Então, quando acontece algo que de fato afeta a criança, ao invés da gente negar esse acontecimento, né, a gente pode fazer com que as crianças entendam, né, que aquilo faz parte da vida e que a gente tem que aprender a lidar com essas sensações. A nona estratégia é examinar, prestando atenção ao que acontece por dentro, né? Então, a mesma coisa, ao invés de negar aquilo que a criança está sentindo, dizer que não há nada a temer, né? E aqui os autores nessa nona estratégia traz um exemplo, né? Que é o exemplo do medo. As crianças, a partir dos 4 anos, elas tendem a ter medo e a apresentar medo de escuro, medo de diversas coisas, né? Neste momento, ao invés da gente minimizar o medo da criança e dizer que não há nada a temer, a gente pode trazer essa criança, né, a refletir sobre o medo. Como, né? O que você pode fazer? Você pode perguntar à criança, né? O que te assusta? Como você pode fazer para transformar esse medo, né? E aqui eu trago uma sugestão e posso dizer para vocês que deu super certo, que a minha menina de 4 anos, ela tinha muito medo. E aí o que eu fiz? Ao invés de minimizar o medo dela, eu fiz com que ela transformasse o medo em um ser espetaculoso e que ela conseguisse transformar o medo em graça, né? Então ela transformou o medo dela num palhaço engraçado, com um nariz pequenininho, do tamanho de uma formiguinha, e assim ela acabou se livrando do medo. E justamente foi a partir dessa experiência do livro O Cérebro da Criança que eu consegui fazer com que ela perdesse o medo. E sempre lembrando que as emoções são muito importantes, as crianças não têm como saber o que são as emoções, o que elas sentem em cada momento. É importante que nós ensinemos às crianças cada emoção, o que é o sentimento que elas sentem, né? Para que elas possam conseguir lidar com isso. Na 10ª estratégia, os autores trazem exercitar a visão mental, né? Voltando ao eixo, em vez de desprezar e negar. Sempre assim, em vez de negar, né? De desprezar o sentimento da criança, sempre valorizar o sentimento dele e trazer com que ele reveja a situação para que ele crie argumentos para se livrar daquilo que está incomodando. Mais uma vez,
os autores chamam bem a atenção no sentido de instruir as crianças sobre como integrar as muitas partes deles mesmos, né? Quais são essas partes? Nervosismo, saber identificar quando ele está nervoso, quando ele está com fome, quando ele está feliz, quando ele está triste. Saber reconhecer essas emoções são importantíssimos para o tratamento delas e para o crescimento pessoal e individual também da criança. A 11ª estratégia nos convida a aumentar o fator de diversão familiar, tratando de apreciar uns aos outros em vez de ordenar e exigir. Isso é muito importante e o livro traz essa importância do momento familiar, da diversão em família, porque esses momentos de alegria, de descontração entre pais e filhos é o que vai determinar a vida dessa criança, se é feliz ou se é triste. Então, a gente se esforçar um pouco e orientar, né, enquanto psicopedagogos, orientar as famílias da importância de estar juntos, de estar presente, né, uns aos outros, de se conhecer, de conhecer o outro, de saber do sentimento que cada um carrega. São coisas que são simples, corriqueiras do dia a dia, mas que muitas vezes muitas famílias deixam de fazer devido à correria, né? Devido ao seu modelo familiar também. A 12ª estratégia é conectar por meio do conflito, ensinando as crianças a argumentar com nós e em mente, em vez de desprezar e negar. Então, essa estratégia é uma estratégia muito importante, né? Que é conectar-se em meio do conflito. E aí os autores também trazem, né, uma situação conflituosa, onde que ao invés da gente negar a situação ocorrida, né, e aqui os autores trazem aquelas confusões entre irmãos, né, brigas entre irmãos, e aí os autores abordam uma forma bem bacana de como que você pode fazer para unir isso e fazer com que as crianças elas tenham uma interação entre si, apesar das diferenças de idade, né? Quando a gente fala de questão de irmãos com idades diferentes. Então, para a gente finalizar aqui e fechar, sempre o livro todo, em todo momento, nos seus 6 capítulos, nas suas 12 estratégias, ele solicita essa parte da instrução, instruir a criança, ensinar a ela a integrar-se consigo mesmo e com o outro. Entender que existe particularidades, né, pessoais, o eu, e existe a interação com o outro, que é a questão de relação interpessoal, né? Então, também traz exemplos sobre isso, né? E aí eu quero concluir com uma frase muito importante. Eu gostaria que vocês ficassem muito atentos em relação a isso. Profissionais capacitados e com cérebro inteiro promovem a saúde e o bem-estar de seus aprendentes. Isso é perceptível em cada fala da família, quando dizem: meu filho, minha filha melhorou muito. E esse melhorar vai além da aprendizagem. É por isso que eu acredito plenamente na educação como forma de transformação do indivíduo. Para isso, a educação é preciso que ela seja feita com amor e por amor. E aí eu encerro aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sentido interesse em conhecer o livro e que eu tenha colaborado de alguma forma para a vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima atividade. Tchau, tchau.